Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 11 de agosto de 2010, quarta-feira. O verbete é 1657. 4 páginas, 64 logias e 6 máximos. O tema é personalidade antípoda. A especialidade é consciência ou metrologia. Definição. A personalidade antípoda é a consciência evidenciando pelos próprios atos durante a vida humana traços específicos formadores de perfil claramente contrastante com o outro indivíduo. A definição da personalidade antípoda é intrafísica, evolutiva, ressomática, proexológica, intermissivista, cosmoética e parapsíquica. Agora, nós temos aí uma série de considerações dentro da argumentologia, aonde eu mostro a caracterologia, 12 definições conscienciométricas objetivas antipódicas, e que nós mostramos 2 categorias, condições e oposições antípodas bem explicitáveis, evidentes, que é o processo da sedução e da racionalização. Então, nós colocamos 12 itens de cada uma para mostrar esse processo das definições conscienciométricas. Agora, eu explico também na duplologia, na página 33, o seguinte: as 2 categorias de personalidades humanas antípodas, evolutivamente avaliadas, evidentemente não apresentam perfis para comporem dupla evolutiva e exitosa. Então, não serve para dupla. Agora, a remissão. Das 15 aqui, nós ressaltamos elencologia, perfilologia, personalidade complexa, personalidade singular e personalismo. Agora, a frase enfática. A identificação e admissão da natureza da própria antipodia existencial por parte da consciência interessada abre o caminho para os próximos passos evolutivos autoconscientes. Você admite estar inserido em algum perfil de personalidade antípoda, repetitiva ou progressista? Agora, você, Rosa, observa que foi feito tipo pirâmide. Essa está em cima do lance. Não pode falar nada disso aí. Está certo? Agora, pergunta. Após o parto, algumas mulheres apresentam uma sensação de tristeza ou depressão, conhecida como baby blues, decorrente de alterações hormonais, podendo durar até um mês. Sim, mas às vezes é depressão pós-parto. Esse aqui é o nome técnico. É só esse negócio de baby blues, não. Como a conscienciologia poderia contribuir para o alívio e melhor compreensão dessa fase? O ideal é a pessoa receber alguns processos de energia de alguém que seja mais ou menos bom na história. O próprio marido, se souber trabalhar bem com energia, ele pode melhorar a patroa dele em pouco tempo, rapidinho. Conheci a conscienciologia através da minha dupla evolutiva. Sou casado há 15 anos e pesquisadora há 3 anos. Minha companheira revelou que há uns 9 anos atrás foi infiel em nossa relação. Eu disse que a perdoei, mas não sei se só desculpei. Estou confuso quanto a esse sentimento. A amo muito, mas essa questão vive me assombrando. Perdoar é esquecer? Como posso praticar o perdão verdadeiro? Quero reconstruir essa relação. Isso mexeu muito com minha autoestima, me sinto inseguro. Olha, a primeira coisa, você é um boboca. Esse negócio já passaram 9 anos. Esquece, isso aí já é outra vida. Você está numa nova encarnação. Não é só perdoar, não. É não pensar nesse assunto. Morreu o assunto. Acaba com isso. Supera a situação. Não tem nada disso. E outra coisa, quando uma mulher confessa uma prevaricação, estou falando agora no termo oficial do direito, isso mostra que ela já está renovada, porque senão ela não confessaria. Um negócio assim espontâneo, a pessoa só faz isso quando ela já eliminou o processo. Então, a primeira coisa, você é um boboca por várias condições. Supera isso, que já passou muito tempo, ela já confessou e o negócio acabou. Perdão não é só esquecer, não, é ajudar a pessoa, é conviver com ela. Esquece, isso faz parte do serviço.
Agora, isso mostra que, possivelmente, você também já pulou a cerca demais noutra vida. Então, agora você está sentindo na pele como é que é. Então, esquece isso e passa por cima. Dê a volta por cima. Na sinergismologia, página 30, de que modo a força presencial pessoal atua de modo a causar a potencialização grupo kármica. Esse fato ocorre independentemente da prosêmica. O caso é o seguinte: a força presencial, a tendência da pessoa, se ela aplica a força presencial de uma maneira positiva, cosmoética, evolutiva para o povo que está em torno, seja consciente ou consciente, a tendência disso é ser potencializado pelos amparadores. Então, a tendência é fazer a potencialização grupo kármica, porque a pessoa começa a acertar mais, faz mais assistência, tudo nela se expande positivamente. Poderia nos explicar os efeitos diversos entre os acertos e os erros? Isso aí é muito fácil de você pensar, né? Primeira coisa, você tem que ver dentro de uma linha de manifestação o que é que você acertou e o que é que você errou. E olhar os efeitos de cada coisa dessa. Por aí, você vai poder fazer uma avaliação, uma pesquisa, uma investigação muito séria do seu modo de proceder. Você vai ver os seus erros e vai ver seus acertos. E vai ver que o processo de predominar são os acertos. E quando a gente erra, é procurar o mais depressa possível corrigir aquele erro. De modo que esses efeitos, o primeiro bom que tem nesse estudo é fazer a pessoa agir com mais presteza, mais rapidamente. Isso é importante. Quais são os pontos do corpo de uma outra pessoa que tem que tomar o cuidado de exteriorizar energias? E pontos positivos? Tem algum que é bom ser mandado energia? Ou tudo isso depende da intenção? Tem que ser somente positivo no máximo de mandar energias? Ao mandar energia, tem que ter pensamento de cura e de melhoria no que mando? O professor pode sentir que a energia de uma pessoa é intermissivista. Pode falar se sou um? O caso tudo é o seguinte, vamos entender. O processo da exteriorização de energia, se você tem boa intenção, você não precisa de pensar em nada que vai bem, não vai fazer mal para a pessoa. Não é aquilo que eu estava falando, por exemplo, que eu sou capaz de mexer no cardio-chakra e fazer entende? O processo cardíaco da pessoa, mexer em tudo nela. Na hora, ela sente, e não tem jeito. É só colocar o aparelho, eu já fiz isso com a pessoa com o aparelho. Então eles veem como é que está o processo de pulsação, até o problema da hipertensão arterial. Então, nisso aqui não tem nada. A gente joga energia, aquilo é positivo, ninguém está pensando mal nem nada. Agora, quando você canaliza, porque a sua energia, ela não tem inteligência, mas você tem. A hora que você pensa na canalização, direcionamento da energia, ela vai e faz aquilo que você quer. Por isso, que das 4 manobras de energia, uma delas é direcionamento do fluxo de energia. Então, isso é importante a gente saber. De modo que, numa pessoa, você vai olhar, se ela está com processo hepático, uma hepatopatia, é bom você colocar a energia toda na área do umbilico, chakra, etc., para ver se melhora. E por aí vai. Se é um processo, por exemplo, de cefaleia, você deve fazer um arco voltaico nela, bem forte, colocando, então, as mãos próximas, etc., tal, que isso aí também ajuda. Agora, do ponto de vista de intermissivista, eu penso que você é intermissivista, mas isso é só pensamento meu, é um palpite. Agora, o que você passa? Você tem que fazer lá o exame, a prova, e tirar o noves fora, né? O tira-tema, o tira-cisma. Ver se é ou se não é. Você que tem que responder por isso. Agora, eu, para mim, tenho. E outra coisa, você está atrasadinho. O nome que a turma chama aqui é retardatário. Você é um retardatáriozinho. Eu estou pondo ele pequeno, tá certo? Porque a gente não sabe quanto que é que foi. Né? Agora, gente, nós temos aqui o cartaz do filme. Cartaz do filme lá de Gramado. Está aqui. Está lá em cima, lá, ó. Ele é um pouco escuro, não dá para ver muito bem, né? Está
É bom vocês olharem bem. Estou esperando. O Último Romance de Balzac, ela é um filme de Gerardo Sardo. Agora, um romance e psicografia explica a obra de Balzac. Porque o filme é o entrosamento das duas coisas. Então, é uma espécie de documentário também, além de ter o caso do A Pele de Onagro. Que esse aqui é o personagem da Pele de Onagro. Isso está aí. Eles colocaram, foi isso. Tá ok? Agora, sobre esse assunto, escuta só a última que saiu. A Malo recebeu um e-mail. O e-mail é da Márcia Ramos. Agora, o que ela está falando? Ela está dizendo aqui o seguinte: tudo bem como chegar de viagem, por aqui estamos todos bem. Eu assisti vocês na tertúlia hoje e vi quando falaram a respeito de fazer o filme do livro Cristo Espera por Ti. Aconteceu uma sincronicidade que eu não posso deixar de te repassar com detalhes. Hoje pela manhã me ligou uma amiga para marcar uma consulta, a qual agendei para as 15 horas. Essa amiga é uma atriz francesa, bastante conhecida nos Estados Unidos e no Canadá. Seu nome é Cassandra Mar. É formada em Direito, em Psicologia e tem mestrado em Educação e está fazendo um pós na UCS, ou seja, Caxias do Sul, que é lá do Hércules. Mora em Gramado há 2 anos. Atualmente está voluntariando perante organismos internacionais, ONU e Unicef. Falei do filme O Último Romance de Balzac e da tertúlia de hoje, onde vocês falaram em filmar o livro. Ela adorou a ideia. Diz que conhece um ótimo diretor francês e que quer ajudar esse projeto, inclusive como atriz, se for possível. Achei essa uma enorme sincronicidade, por isso estou te escrevendo esse e-mail. Ela quer se inscrever no CIP de Caxias, que começa no dia 6 de setembro, onde o Renzo, a Silva e o Fábio Ferrari serão professores, e eu monitora. Todos estavam em Gramado na noite do filme. Gostaria, de possível, de dar os livros para ela, o do professor Osmar e do Val. O que você acha? Tem como a Editados oferecer mais essas 2 cortesias? Você acha pertinentes? Abraço, Márcia. Hein? O outro. Acabei de assistir a tertúlia de hoje e me veio o seguinte: tenho contato com um jornalista cientista da TF1, é o canal de televisão francesa 1, e pensei que podíamos entrar em contato para ver as possibilidades. Seria muito bom. Conte comigo. É Anne-Sophie Bertrand, Mato Grosso do Sul. Isso aqui? Ah, é daqui? Então, o que é que ela quer dizer com esse MS? O que é isso? Hein? Mestre? Ah, é mestre de alguma coisa. Tá certo. Mas olha, de modo que vão manter a peteca no ar, falando que nós vamos então acabar no filme desse romance mesmo. Vamos levar isso para a tela grande. É uma saída, não há dúvida. Agora, gente, falando em matéria de forma, eu queria falar para vocês, esse aqui é o livro do Châtelet, François Châtelet, que é um francês mesmo, mas só que tem que o processo dele é a história das ideias políticas. Eu já falei aqui, estou lendo o livro, já li 2 terços do livro aqui. Agora, eu estava observando aqui uma coisa para falar para vocês, que isso não é tão comum da gente encontrar. Na forma aqui dele, ele está usando a batopensanidade sem saber, praticamente, nesse trecho aqui, eu recolhi aqui mais ou menos 12 páginas, e todas elas têm alguma coisa de batopensanidade. Eu vou mostrar para vocês o que eu chamo de batopensanidade, que é uma repetição que a pessoa usa como se fosse um tropo, é uma formação literária, alguma coisa disso, uma figura literária na história. Mas ele não percebe que ele está fazendo isso. Por quê? Ele cita uma porção de coisa de acordo com o estilo dele.
E o cara que escreveu lá da citação, ele também estava fazendo a mesma coisa. Mas ele não vê isso. Então, veja, eu vou ler para vocês, veja só. Mais de um século depois, a problemática da concorrência e do nível ainda serve para justificar uma política com uma única política possível. Política e política. Vocês entenderam? Agora aqui. A colonização é legítima quando o povo que coloniza leva consigo um tesouro de ideias e de sentimentos que enriquecerá outros povos. Sendo assim, a colonização não é um direito, mas um dever. Colonização e colonização. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam a situação. Ele falou coloniza e 2 vezes colonização. Isso é bato, pensei. Agora aqui. Isso aqui é citação dele do Congresso. Quem escreveu isso foi Albert Bayet. Ele não sabe que ele está fazendo a mesma coisa que ele está escrevendo. Presta atenção. Outro. O socialismo nascido no século XIX, difundido no XX, pretende ser uma concepção política do internacionalismo. E na grande família do socialismo, o marxismo pretende, mais do que qualquer outro, rimar com o internacionalismo. Isso tudo é uma frase só que eu estou lendo. Eu não estou lendo 2, não. É tudo uma só, quando eu leio. Outra aqui. Esse aqui eu vou ler só a citação que está entre aspas. A análise concreta de situações concretas. Agora a outra. Levanta uma verdadeira dificuldade insuperável e insuperada. Ele não está vendo que ele está fazendo isso. Outra coisa, antes de seguir superestimações do social e do político, a outra fase da subestimação teórica do nacional. Está entendendo? Aqui outra. Se vocês, isso aqui é outra citação, isso aqui é de outra pessoa. Se vocês abolirem a exploração do homem pelo homem, abolirão a exploração da nação por outra nação. Vocês estão entendendo? É impressionante vocês verem. Agora aqui, outra citação é essa, entre aspas e com parênteses. O fato nacional é um fato ideológico burguês. Os alemães, Eduard Bernstein e Eduard Davi, aí foi nome, todos os dois são Eduardo. Vocês estão entendendo? Agora o último. Basta que um só desses índios falta para que a nação deixe de ser uma nação. Vocês estão entendendo? Então veja, o cara, ele está apaixonado pelo processo e ele não sabe que ele escreve assim. Agora o melhor da história, a metade que eu li aqui é dele, a outra metade é citação. Ele não sabe o que ele está fazendo. Isso que abate para a sanidade. A rigor, do jeito que ele está usando aqui, é uma linguagem pobre. Nós não podemos falar que seja uma linguagem rica. Vocês entenderam, né? Vocês viram bem como é que é. Agora veja, contra fato, não adianta brigar. O caso é que está escrito, está tudo aí. Por isso que gráfico em cena é um negócio sério. Mostra a realidade da pessoa na hora. Né? Agora, isso é impressionante. Agora, nós temos que prestar atenção. Eu, às vezes, vejo chama atenção, eu vou olhar, você vai ver que a pessoa está tudo pensando desse jeito. Isso é impressionante a gente ver o que abate para a sanidade. Eu estou falando porque vocês estão fazendo livros. É bom você estudar estilística, com os processos todos que tem, né? Para ver como é que é isso. Deixa que eu ponho um papel, professor Valdir. Eu ponho, não, peraí. Apertado isso aí. Está bravo. Aqui, ó, pode fazer só uma assim, que também pega. Ó. Não quer dizer nada. É que eu queria colocar duplo. Escuta, eu vou deixar isso aqui para depois eles levarem para aí, para ver como é que vão fazer. Certo? Tem alguém aí com o microfone, qualquer coisa ou não? Nós podemos falar sobre a personalidade antípoda? Antipódica. Não é antipática essa, é antipódica, tá certo? Valdo, na duplologia, você se refere a essa de trás aqui, a A e B, né? Inclusive a sedução e a racionalização. Por que a racionalização não está no meio a isso? Hein? A racionalização não está nesse meio por quê? A racionalização é a parte B. Então, a parte B para comparar uma coisa com a outra. Aqui são 2 tipos de personalidade. Mas a parte B não... Por exemplo, aqui está falando que a dupla... Né?
Como assim? Eu não estou A entendendo. duplologia, na página 33. Sim, Duplologia. não, a duplologia eu estou mostrando o que é aqui, que essas duas categorias, a A e a B, não dá para fazer dupla evolutiva. Então, por que a B não dá? Porque ela é mais evoluída aí. Não... Mas não dá, pelo seguinte, não é o ideal. Vai dar muito problema para B. A A vai criar problema para B. Entende? Agora, se a pessoa está consciente e ela tem muita culpa no cartório, está com o rabo preso e outras coisas mais, é lógico que essas coisas podem estar acontecendo. A A e a B, elas antipodiam. Uma consciência tem uma antipodia da A e a B. É isso. É por causa mais dessa antipodia, por exemplo, da A. O processo aí, o temperamento aqui está bem explícito. Porque a antipodia das duas. Não é a racionalização isolada. Agora, o ideal é uma pessoa se juntar com outra com alguma concessão de algum modo, não é isso? Mas agora, se for totalmente desse jeito aqui, não é o ideal fazer a dupla evolutiva. Então, ela tem uma... Então, por aqui, a pessoa pode ver. A moça está procurando um rapaz lá para fazer uma dupla. Então, na hora, se tiver nessa sedução, tiver muita coisa desse jeito, é melhor deixar para lá. Porque ela Arranja tem coisas da A e da B, é isso, né? A mesma pessoa, ela tem coisas da A e agora eu entendo. Tem, mas agora o problema todo é o que predomina. Agora, examina só, não é fácil aqui não. Tudo se repete aqui dentro, mas se repete de maneira diferente. Por exemplo, sedução, 01, assediologia. A sucumbência às atribulações, isso aqui da sedução, né? No período da infância, com alta assédio e heterassédio interconsciencial francos, não raro com internações psiquiátricas. Você veja, o caso do Paulo Coelho é isso. Agora, assediologia, racionalização, 01. Minimização de doenças, traumas, acidentes e assédios interconscienciais desde o período da infância e durante a maturidade somática. É a opção de vocês que são desse aqui. Por isso vocês fizeram o curso intermissivo. Então, por aí bota. Você olha um e outro. Como é que fica a situação? Significa que uma pessoa, ela tem, por exemplo, esse item 1. Não, todo mundo tem alguma coisa disso aqui. Ela tem é preciso ver o que predomina. Ela tem as duas coisas. E, bom, ver o que predomina. De tudo aqui... Quando uma pessoa ela é boa em certas coisas, mesmo que venha o contravapor, ela supera aquilo numa boa. É isso que a gente quer mostrar. A antipodia tem muito essa diferença. Isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Entende? Todo mundo recebe assédio nessa vida. Agora o processo é ver como é que a pessoa saiu dessa. Você sabe que desperto não é para qualquer um. Então, tem gente que é mais ou menos desperto. E tem gente que é bastante assediado. Então, essa é a diferença que eu estou mostrando aí. Agora, outra coisa. Tem a alta assedialidade, que a gente tem que levar em consideração, né? Como é que fica isso? Para a questão da dupla aqui, ela teria que, por exemplo... Ela teria que ver o que tem de bom aqui e ver se a outra pessoa tem esse perfil. Pelo menos que chega perto. Aí vai fazer o entrosamento. Entende? Por exemplo, se ela vê que a outra pessoa tem muita coisa negativa dentro dessa área da sedução, mesmo que ela também seja assim, ainda não é uma boa, né? É uma boa para ela, porque ela vai, vamos dizer, potencializar o pior. Vai potencializar o pior, não é o ideal. Agora, a pergunta é o seguinte, para a dupla, ela teria que zerar tudo da sedução? Não é zerar. Zerar é só a coisa para... Minimizar. Serenão, e olha lá. Minimizar, sim. Essa parte de sedução ser minimizada e da racionalização preponderar. Isso cartazes do filme. Preponderar a racionalização, é isso. Aí pode encaixar na dupla, é isso. Agora, a racionalização é para a pessoa ponderar, né? Ela tem aqui os aspectos para ela poder sopesar, colocar numa balança, ver como é que funciona.
Eu já deixei tudo para a pessoa pensar lá, por isso que eu deixei a fatologia e parafatologia magrinha aqui, sem muita explicitação, para deixar tudo nessa argumentologia. Isso é aquilo que eu falei, conforme o verbete é da argumentologia, tem o outro que às vezes é do detalhismo, e tem aqueles que são da fatuística. Esse aqui é mais da argumentologia. Na questão da cedologia, da racionalização, aqui está falando em minimizar, né? Não significa minimização de doenças, traumas, acidentes e assédios interconscienciais desde o período da infância e durante a maturidade somática. A minha racionalização foi tudo baseada nisso. Minha vida toda foi assim. Por exemplo, o caso do meu pai, que eu via, reconhecia a situação dele, eu nunca fiquei com raiva de nada dele, nem nada. Ele superou aquilo tudo. Então, eu tinha pensado nessa pergunta de você se encaixa nessa racionalização. Agora, é muito interessante ver porque os temas de cada tópico, eles se repetem um e no outro, né? É para mostrar a diferença. Aqui, na verdade... Agora, hein? Aqui, na verdade, a gente tem que pegar item com item e comparar um com o outro. O ideal é outro. comparar, se a pessoa achar interessante. Agora, a hora que ela vê que a sedução é uma coisa e a racionalização é outra, ela já vai ver por onde é que pende o processo. É que é o mais importante. Ela já percebe o caminho a ser seguido. Aí. Agora, é a personalidade antípoda. Uma é diferente da outra. Isso aqui, não há dúvida sobre isso. Uma pessoa que vê isso aqui vai ver que não tem saída. Nós não somos iguais. Mas agora, a antípoda é aquela que é extremada, ela é radical. Ela polariza o processo. Você está entendendo? Está bem distante uma da outra. Há um gap entre as duas personalidades. Se você colocar uma que seja só da sedução, junto com outra da racionalização, não vai dar certo. Isso não dura nada. É igual aquele caso da moça lá que, agora, que a gente vinha lá, recentemente, casou, 2 meses depois já divorciou. Por quê? Descobriu que o cara era toxicômano. Total. Agora uma coisa... Tudo, já saiu da cidade, o casamento se desfez, está tudo. Ela esteve aí comigo. O troço não durou nem 3 meses. Cara. A pessoa é da antípoda, mas em períodos diferentes. Aqui fala da infância e depois, como adulta, vamos dizer que ela superou. Quando ela chega na racionalização, ela supera essas coisas da infância? Isso aí você tem que ver, né? Eu estou dizendo, aí ela supera. Arlindo, é a pessoa estudar naquele momento evolutivo como está a pessoa. Mas antipodia significa no mesmo momento, isso. Antipodia no mesmo momento. É o mesmo momento, que é o que interessa, né? Entende? É o que interessa. Senão fica aquele negócio do passado. Não, nós não estamos no momento certo. Né? Ou senão tem aquela pessoa, não, tudo isso será seu, meu filho, no futuro. Isso não resolve. O problema é o momento evolutivo. Comparar no mesmo momento essa antipodia. Tá certo. Sim. Tá. Tecnologia. O que você quer? Você poderia ampliar por que é do conscienciograma? Por que é a técnica do conscienciograma? A técnica evoluída do conscienciograma. Para ver aqui a personalidade antípoda, o melhor é o conscienciograma. Por quê? Porque você, pelo conscienciograma, você avalia a personalidade, como é que é. Você vai ver a diferença de uma coisa com outra, é a antipodia. O que é contrário dessa pessoa com outra? A consciência está vendo esse processo o tempo todo. Entende? Tem que examinar, né, para ver o percentual de cada um. Agora, aqui, ó, dentro do conscienciograma, a racionalização começa depois do 11. Tudo que é 11 que tem lá. Agora, a sedução é tudo 1. De 1 a 10 é sedução. De 11 a 20 é racionalização. Isso é o conscienciograma. A folha de avaliação. De modo geral, é isso. Né? Professor Valdo? Sim. Aqui. Durante os estudos do pai, da reaprendência, uma curiosidade que chamou nossa atenção na biografia do Immanuel Kant
é que, embora ele fosse um sujeito todo metódico, todo sisudo nas atitudes dele, o único quadro de personalidade que ele tinha na casa dele era do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau, cuja biografia pode ser vista até como uma antípoda da biografia dele. Isso deixou a gente bem curioso, né? Por que o Kant admirava tanto o Rousseau? O ídolo. O único quadro que havia de personalidade na casa do Kant era do Rousseau, mas se você analisar as biografias deles, é quase que antípoda uma da outra. Né? O Kant é um exemplo de retilinearidade. O Rousseau desprezou os filhos, não levou isso a sério, nem nada. Então, em matéria de fraternidade, ele começava a ser antifraterno na própria família, na família nuclear. E o nosso amigo Gandhi, ele era da mega fraternidade. Perdoar, paz, pacificação, não violência. Agora, tem umas coisas do Gandhi que são difíceis de entender. Ele ficava muito com uma sobrinha dele, sei lá quem, uma menina, uma mocinha. Ele tinha muito contato com isso. O povo fala isso, que é esquisito, aquele negócio dele. Agora, lá na Índia tem uns costumes desses. Gandhi. Gandhi. Não, Kant é outra pessoa. Não, na verdade, tinha chamado a atenção para o Kant. Coisas assim. Não, a curiosidade é o seguinte, na biografia do Immanuel Kant, né, o filósofo alemão, não, eu sei. Ele tinha toda aquela vida... Mas o Kant é outra coisa. Ele já é outra personalidade. Difícil. Tinha uma opção de coisa atrapalhada nele. Agora, o Gandhi que eu estou falando, eu estou querendo chamar a atenção por causa do processo da menina que vivia com ele. Que é o contrário também, porque tem gente que já comparou muito o Gandhi também com o Rousseau. Agora, não tem jeito, porque os dois são políticos, você está entendendo? Agora, veja, o Gandhi, ele entrou na política por causa da Blavatsky. Foi a Blavatsky que estimulou o cara para defender a Índia. Ele era advogado. Então, começou com a Satyagraha, que é a não violência por causa disso, que é justamente o contrário do Rousseau. Já teve gente que fez essa comparação que você está fazendo com Kant, já fizeram com o Gandhi, por isso que eu estou falando também. Entendi. Bom, mas a proposta... Porque um era totalmente contra a família, e o outro era totalmente a favor da humanidade. Entendeu como é que é? Tudo político. O Gandhi era político. Agora, o Kant, esse aí ele era problemático, tem uma opção de coisa atrapalhada. Agora, ele deve ter posto os negócios lá, na questão do Kant. Ele colocou isso porque aquilo devia de fazer média com o povo. E na época, o Rousseau estava na moda, por causa do processo do Estado, sabe? Que ele publicou lá o livro falando sobre o contrato social. O contrato social é justamente o processo da política do problema do Estado. Você sabe, né? Você já deu lá as coisas. Então, queria para fazer média. Agora, a proposta, então, do comentário do Gandhi, do Mohandas Gandhi. A gente está tendo agora um curso do pai de biografias, e uma das obras que vai ser estudada é a autobiografia do Gandhi. Pois é. Agora, examina esse caso da menina, que parece sobrinha dele, quem ele teve lá, uma opção de contato. Aquilo ali tem gente que coloca umas dúvidas, não sabe o que é aquilo. Agora, esse negócio você sabe, esse povo o povo põe dúvida, né? Jesus Cristo mesmo falava muito aí do apóstolo amado dele, mais chegado, etc., que ia com ele para fazer retiro, quer dizer... É preciso ver, né? O povo fala, né? Agora, tem um detalhe nessa autobiografia do Gandhi, do início da mocidade dele, que levanta assim, muitas hipóteses sobre as retrovidas dele. Ele queria muito ser um cavalheiro inglês na mocidade. Ele tinha essa ilusão e depois ele acabou depois ele foi combater os ingleses. Depois ele foi combater, mas está na cara que ele foi inglês antes, né? Pelo menos a hipótese foi isso que a Blavatsky falou para ele. Deixa de ser bobo, você está estudando isso aí, por que você não defende o seu país? Fica com essas ideias bobas, vai para lá, vai defender. Foi assim que ele foi. Ela chamou o Gandhi às falas, a verdade. Então ele mudou. Então muita coisa da Índia se deve a Blavatsky. Ela que foi
a inspiradora, tem vários nomes para isso, né? Mastermind, está entendendo? Tudo foi ela. Seu Valdo, aqui no B. Aqui, ó. Quando acontece, por acaso, uma provação ou uma expiação parapsíquica numa jovem da infância ou na adolescência que tenha curso intermissivo, isso tem relação com o padrão de porão consciencial relativo à sedução? Seria isso? Como assim que você quer dizer? Aí não estou entendendo a sedução dentro do contexto. Por exemplo, porque aqui no campo da sedução tem a provação parapsíquica, né, na página 32. Aí, se isso acontece, por exemplo, uma jovem, né, que tenha curso intermissivo e que passe por isso. Tem um monte aqui, né? É o processo da sedução. É aquelas que eu falo, você vai ser secretária, coloca um óculos, brandão, o cabelo de rabicho, daquele de coque de mulher velha, e faz isso. Quer dizer, acabe com a sua aparência sedutora, sexy. Isso é muito importante. Tem um monte aqui. E outra coisa, mesmo se ela fizer lá uma dupla evolutiva, tem uma dupla, coloca uma argola aqui, para servir de aliança, pelo menos pro forma, para evitar, para defender a moça. Então, o que isso tem a ver com... Na minha vida eu vi isso, um monte de gente que a gente instruiu. É um dos troços que eu também depois estudei lá em Hollywood. E como que isso se relaciona com a provação parapsíquica? Isso é uma provação. No Espiritismo eu chamava, quando as piores expiações que tem, é a expiação da beleza. Isso é do Espiritismo. Todo mundo sabe disso. Agora, por quê? O Espiritismo repetia essas coisas porque vinha da antiguidade. Uma mulher bonita. Por quê? Tem aquele meu princípio. Eu já expliquei isso, você já deve ter ouvido. A mulher bonita. Veja, vamos ver se nós arranjamos todos os itens, a gente tem que lembrar. Mulher bonita, sexy, jovem, rica, super inteligente, lida, de biblioteca grande e viajada. O que mais está faltando? Acho que não falta nada. São 8 até agora. Geralmente ela é assediada. Essa é o término aí que é terrível. Agora, eu mostrava isso tudo. Você sabe que teve no meu curso de sexomática, que eu dava no sábado só para mulher, teve caso desse que, quando terminou, teve mulher que ia me procurar. Eu dava indicações, tudo o que devia de fazer. Agora, geralmente, elas são boazudas, sexy e curvilíneas. Isso aqui é. Eu não estou falando que é popozuda, nada disso, não. São boazudas, sexy e curvilíneas. Geralmente tem uma força presencial danada. Outra coisa, elas são perturbadoras, que perturbam. Os homens se perturbam. E o pior é que tem algumas que perturbam homem e mulher. Só a presença já cria problema. E outra coisa, quase sempre ela permanece uma boa temporada solteira, cria problema tudo quanto é mulher casada. E as mulheres ficam com ciúme do negócio do marido, é um problemão. Agora, isso é um problema que eu também já analisei muito, e nessa ocasião eu falava nisso, o casal incompleto. É muito casal incompleto que já criou problema por causa desse tipo de mulher. Agora, veja, nós temos aqui várias que são assim. Tem várias delas, eu não cito aí porque as pessoas não falaram, mas é fácil. Algumas já superaram, outras não. Agora, a outra coisa séria que a gente tem que entender nessa questão da antipodia. Existem moças ainda jovens, eu estou falando assim, por exemplo, jovens, ainda não são nem Balzac, tá certo? Então, o que se passa? Elas são super, vamos dizer, fechativas de comércio. Ela passa na rua, fecha o comércio. Então, o que se passa? Elas, às vezes, não têm noção disso. Então, a minha conversa sempre foi essa. Vem cá, você pode escolher qualquer homem fica apaixonado por você, do jeito que você é. Por que é que você só escolhe gente que não presta? Agora, isso eu já falei com várias, inclusive tem gente aí, na nossa
Nosso povo aí tem gente desse jeito. Entende? Agora, tem gente que não tem saída. Agora, essas que quando arranjam, por exemplo, elas tiveram 5 relacionamentos. Cada um mais confuso do que o outro. Confuso, complicado, esquisito, exótico, bizarro, estranho, não precisa de ser aquilo, por quê? Não está de acordo. Isso é o passado. Então, eu viro para ela e falo assim, ó, você já foi derrubadora de homens. Agora você não está querendo ser mais, você está tendo dificuldade. Você está na fase da recomposição, da interpretação grupal. São essas que nós temos. Todas estão nessa fase da recomposição. Agora, a maioria supera bem isso aí com calma. Entende? É o jeito. Você lembra daquele caso que eu falei da moça lá de Uberaba, que dançava com todo mundo, que abafava e que ninguém ficava perto dela? Aquela era o caso da antipodia e numa condição patológica. Era o processo da doença que ela apresentava na ocasião. E aquilo exalava o processo da doença. Dava um problemão para ela. Alto. Então, isso também é. Por que essa moça não arrumou um soma não tão bonito assim? Não, aí a gente mostra para ela como é que ela mascara o processo, como é que ela vai camuflar o corpo que ela tem. Eu dou as dicas tudo, porque a coisa mais fácil é camuflar, é mais fácil que fazer a produção. Agora, por que ela veio assim? Por causa da prova da beleza, é a expiação da beleza. É isso que eu estava falando aqui, no Espiritismo, isso é conversa comum. Às vezes, por exemplo, você lembra lá no Zanarote, aquela senhora que uma vez implicou com o cunhado e que depois falou que não perdoava o cunhado na frente de todo mundo. Você chegou a ver isso? E que tinha uma menina, que a menina estava de 13 para 14 anos, que tinha a prova da beleza. Foi preciso explicar para ela, chamei o marido, depois juntamos todo mundo para ela perdoar o cunhado. Você lembra disso? Você não chegou a ver, isso tudo foi lá no Zanarote. Deu um gado danado, porque aquilo foi uma espécie de seriado. Aconteceu um caso, depois vinha de novo a mesma coisa, depois vinha de novo, até que chegou num ponto que todo mundo apareceu lá. A menina, a mãe, o pai e o irmão do pai, quer dizer, o cunhado. Aí a gente, não, vamos agora fazer aqui a reavaliação para fazer uma reconciliação do povo. Deu um trabalho danado. Agora, o que era a menina de 14 anos? Ela não tinha nada que ver com isso. Mas criava problema na família devido ao processo do cunhado. Mas é a mãe que tinha na cabeça. A menina tinha 14 anos e ficava o tempo todo pelada na frente do espelho. Ela era loura. Agora tinha 13 para 14 anos, mas já era de fechar o comércio a garotinha. Loura. Era loura natural. Entende? Agora veja, foi um problema. Esse aí ficou, o povo todo sabia. A mulher, se deixasse, queria matar o cunhado. Eu preciso da gente acalmar todo mundo, calma. Aí eu dei as indicações, o que ela ia fazer com a filha, como é que era. Chamei a menina, conversei com ela com calma, tipo psicólogo, professor, pai, padrinho. É um jeito. Esse caso ficou brabo lá, porque todo mundo percebeu. Isso às vezes acontecia, tinha 200 pessoas observando o que a gente estava falando. Agora, Tá? que conjunturas levam uma consciência a ter que passar por essa prova da beleza? A derrubadora de homem. Mas, tecido, né? Então ela vem, ela quer fugir daquilo, mas não tem jeito. Por quê? O processo da paragenética dela reflete aquilo que ela tem. Não deixa. Então, por exemplo, essas mulheres que querem ficar bonitas de tudo quanto é, cuidado com isso. Porque às vezes você vai arranjar um estigma da beleza. O negócio não sai de você de jeito nenhum. Paulo, isso é um problemão. A Carla Sebastianini, depois você estava nesse problema. Estava nesse problema. Exatamente dentro desse. Agora, e a hora que ela chega e mostra o sapato de boca de peixe, aqueles negócios todos lá para eu quero viver. Olha só, veja se isso está de acordo comigo.
Agora, Valdo, ela vem com o soma de novo, bonito e tudo mais, derrubadora de homens, para superar. Se ela não tivesse condição de superar, ela não viria com esse soma de novo. Né? De modo algum. Agora, veja, muitas delas já vêm com consciência. Essas que fizeram o curso intermissivo, todas sabem disso. Então, às vezes, lá a turma que é boa, que quer ajudar, pergunta para ela, você quer um soma morfético ou um soma de Rainha do Cosmos? Que é o seu. A pessoa, às vezes, ela mesma escolhe para ver. Você quer repetir? Agora, você tem que reagir a isso. Mas não, eu vou enfrentar isso aí. Você sabe que algumas dessas mulheres não tem jeito, o melhor mesmo é enfrentar. Se ela não ultrapassar aquele gargalo, não vai melhorar nunca. Não dá. Tem mulheres que às vezes chegavam para mim e falavam assim, agora, doutor Valdo, se eu começar a comer bastante, eu engordo logo. O senhor acha que se eu engordar? Não vai adiantar nada, você vai ser uma gorda sexy. Não resolve nada, que eu já vi isso. Você sabe que tem, a gorda sexy tem muita, vamos dizer, demanda no mercado. É demanda no mercado, que chama. A nova safra, etc. Não, mas então assim, isso serve para tudo, né, Valdo? Esse princípio. Não, o processo da... Não tem jeito. O processo da estética, ele serve para tudo em tudo. Por isso que eu falo, por exemplo, a estética na questão da estilologia. É uma coisa séria aqui, para mostrar a comunicação. Que é uma questão consciencioterápica. É um problema de comunicação. É uma questão consciencioterápica, né? A pessoa tem que chegar na condição limite de enfrentamento da situação, e é aquela situação e ela vai ter que enfrentar. Agora, ó, uma coisa muito séria. Uma pessoa assim, ela não adianta querer esconder. Porque o processo da força presencial, aquilo exterioriza, sai pelos poros, mas não é poro, sai pelos chakras. Você está entendendo? O processo é exteriorização, não tem jeito. Agora, a sedução é impressionante quando essa mulher que eu falei das 8, você coloca um 9 nela, que é a feminilidade. Ela é super feminina. A boquinha certinho, o modo dela falar, o jeito, isso é terrível. Nós temos gente aí assim. Umas já estão começando a passar da idade, então aquilo vai modificando um pouco, tal. Agora, eu já vi mulher assim com 60 anos, ela não deixou de ser. 60 anos. Eu falei com ela, vamos ver a próxima vida, você vai entrar na terceira. Vai entrar na terceira, não vai ter que sair. Hein? A saída é superar o processo para a pessoa não dar valor para isso. Agora, o pior da história é que aparece uma série de condições contra ela mudar. Por isso que, às vezes, a pessoa começa a arranjar os relacionamentos todos negativos. Por exemplo, está lá, tem 8 homens atrás dela, ela escolhe o pior. Tem mais, muda, passa a temporada, tem mais 5, ela escolhe o pior. Sempre assim. Você está entendendo? Agora, tudo aquilo é por causa do passado. E o povo que se afiniza com a pessoa é do mesmo nível. Entende como é que é? É derrubador de mulher. Ver no Home and Health, aquele canal de televisão, tem um programa das crianças misses, que as meninas já vêm adultas, com aqueles cabelos, aquelas produções, aquilo tudo, e a mãe dando força. Quem quiser ver o que é isso, é ver o caso da Joan Bennett. Joan Bennett, aquela que é o braço, porque mataram, deu problema, o processo todo. Agora, ela era típica. O Joan Bennett é um clássico, é um ídolo da história. O termo expiação, eu estava vendo aqui no dicionário, usado no Espiritismo, eu não entendi bem o sentido, porque aqui fala a expiação reparar os pecados. Pior de todas. Mas expiar... Não, aqui, ó, uma aprovação, um exame, uma prova, pior de todas. Essa é a expiação. Pronto. Você vai entender qualquer coisa. A pior que a pessoa pode ter é aquela. Por isso que eu chamo. Quando a pessoa é mais assim, numa classe mais alta, eles falam que é a prova da beleza.
Quando ela é da favela, eles falam que é expiação da beleza. Aí varia. Espiritismo tem muito disso, né? Porque aqui está falando humildade. Expiação em penitência, a se reparar dos pecados, etc. Aqui no dicionário, né? Agora, isso é um fato. Que eu vi disso. No Espiritismo era muito comum essa história. Mas uma pessoa começava a fazer o menos, diminuir a situação. Então, o coque é uma boa coisa, um vestido escuro é uma boa coisa, um vestido liso, escuro, banzé, cor de carroça disparada. É isso que a mulher deve usar. Então, e outra coisa, não colocar nada que seja chamativo, nada de pintura, nada disso, só colocar para pior. E outra coisa, envelhecer. Mas nunca fazer o rejuvenescimento, mas fazer o envelhecimento. É o caso dela não se produzir. Não, ela tem que se produzir, no negativo. No negativo. É fácil de vocês verem isso. Olha bem como é uma atriz, que é uma jovem que faz o papel de uma matrona. Então, é a matrona. O problema, ela tem que se amatronar. O nome aí é esse. Então, por exemplo, você pegar uma moça de 17 anos, que é o total máximo que pode uma mulher de 17 anos. É o negócio pior que tem. E você amatronar uma moça de 17 anos. Não é fácil. Mas ela fica, envelhece, tal, aquilo é que é. Agora, o problema não é fazer o amatronamento total, mas uma metade, até um certo ponto. E com isso, ela alcança aqueles homens que têm racionalidade, que já têm discernimento, que não estão olhando só sexo, ou corpo, ou forma, ou ginossoma. Entende? Se ficar um negócio só assim, vai só pegar gente que... Por isso que é que dá o problema. Aquela atriz francesa que fez a Edith Piaf, Valdo, ela é alta, ela tem quase 1,80 m. Ela fez a Edith Piaf, que tem 1,50 m, toda encarquilhada, com aqueles cabelos, ficou idêntico. Ela virou uma anã, uma pessoa desse tamanho, enfeiou, e ela é muito bonita, a atriz que fez. O filme da vida da Edith. Agora, tem mulher, né, que já foi tudo, né? Tudo quanto é bicho, ela sabe. Você mostra qualquer bicho que ela representa bem. Tem mulher impressionante. Agora, é uma espécie de contorcionismo psicossomático. Você está entendendo? O problema da transfiguração, a transfigurabilidade, é um fato. Valdo. Eu já vi gente mudar assim, que eu fiquei impressionado. E outra coisa, a gente pensava que podia ser uma possessão, e não era só a pessoa que muda. É aquilo que nós estamos falando do histrionismo. O nível de histrionismo pode chegar a uma condição absurda, que a pessoa parece outra. O Procópio era isso. Valdo, ele chegava nisso. A Rita Lee, ela uma vez foi fazer um show do Raul Seixas, e ela resolveu imitar o Raul Seixas, né? Tudo que o Raul Seixas fazia. Então ela ficou meses em casa, trancada, começou a beber e tal. E lá pelas tantas ela ficou tão pirada igual a Raul Seixas, que acabaram tendo que buscar ela embaixo da cama, lá, que ela estava totalmente... Sei, mas possivelmente o Raul Seixas estava com ela. E aí ela deu uma entrevista depois... Você veja, é o caso da coleção de selos que eu comprei, e que o cara depois queria pegar a coleção de selos e queria incorporar em mim para continuar com a coleção. É a mesma coisa disso aí. É o caso dela. A hora que se está representando só a evocação disso com tudo ali, ele vem contando. E ela deu uma entrevista onde ela falava que ela gostava de cantar uma musiquinha, que ela não conhecia a letra da música e nem de jeito o tom de voz direito, para a filha dela dormir, para o filho dela. E aí que uma vez perguntaram para ela se ela achava que ela era mediúnica. Ela falou, olha, eu às vezes falo umas coisas que eu não sei o que eu estou falando, as pessoas entendem. E ela deu assim, prova explícita de que ela tem parapsiquismo todo lá, ignorado. Mas artista, de modo geral, todo mundo é assim, né? O que tem de artista, principalmente esses que têm contato com o público e que são psicofônicos, não está no gibi, é um monte. O Chico conhecia bem essas coisas, porque ele via os negócios todos assim. Só de olhar a pessoa, pelo jeito, por causa do processo de mediunidade, o Chico conhecia bem o povo, nesse sentido ele era bom. Ele tinha até clarividência para isso. Entende? O senhor possui alguns atributos e ideias que se enquadram na personalidade antípoda. Sim, você também. Ela também.
Ele também, o outro lá também, o outro lá, todo mundo tem. Ao mesmo tempo em que pesquisa muito, lê insaciavelmente, procura estudar tudologia, tem a discrição e o pudor de não ser bisbilhoteiro. Já comentou que as pessoas não entendem esse traço, o que até certo ponto é um paradoxo. Poderia comentar esse seu traço de personalidade? O problema todo é o seguinte. Eu quero dizer o seguinte, eu pesquiso tudo e cisco tudo, igual todas as galinhas do galinheiro. Mas eu não sou bisbilhoteiro do ponto de vista do deseducado. Por exemplo, eu não chego numa mesa e fico levantando papel, ver o que é que tem, que isso é coisa de filme. No Law and Order, todo dia tem lá o cara. Agora ainda estava vendo um que o juiz lá, isso foi ontem, o juiz estava já gaga. E a dona, a secretária dele, que passava os negócios para o laptop dele. Então ele falava tudo que ela escrevia no laptop, ali perto dele, como se estivesse anotando as coisas, era a secretária dele. Então, ele foi visitar lá o nosso amigo lá, o cara que é o promotor, foi visitar o juiz e lá na sala dele. Então a dona saiu um pouco, ele pegou um papel que está em cima da mesa e levou, para mostrar que era uma das provas do processo. Estava lá falando o que o juiz devia de falar na hora lá no tribunal. Isso é que é o bisbilhoteiro técnico. Os filmes americanos têm muito disso. Agora, esse é um que eu estou vendo lá no Law and Order. Isso foi ontem, eu vi o filme. Então, essa bisbilhotice que eu quero dizer é isso. Nós devemos ter uma bisbilhotice técnica na pesquisa, que é ciscar tudo, ver tudo. Mas nós temos que ter educação de não estar invadindo o direito e a privacidade dos outros, de não ser bisbilhoteiro na vida da pessoa. Por isso que é que eu evito falar nome de pessoas, essa coisa toda, isso tudo está dentro do processo, desse universo da bisbilhotice. Nós temos que cortar isso da frente. A situação é essa. Agora, tem pessoa que não entende isso. Eles acham que eu sou assim em tudo, para todos, em qualquer instância, setor, contexto, condições. Não é, nós não podemos ser assim. A gente tem que escolher o que é, como é que nós reagimos. Como a lei da atração funciona em nossa vida? É possível conseguir ter as coisas na vida apenas com a ativação do pensamento concentrado e focado em seus objetivos? Sim. Existe uma lei para isso, um princípio. Aquilo que é para você vai bater na sua mão. Não tem jeito de escapar. Isso é a lei de causa e efeito. Não tem jeito. Tudo que você procura, você acha. Olha bem como é que é. O que o senhor acha sobre o livro do Leadbeater sobre clarividência? Fora da Conscienciologia, quais o senhor acha são as obras mais indicadas sobre o assunto? Olha, clarividência é uma coisa difícil, você tem que ler muito livro de tudo quanto é fenômeno para ler o que está falando sobre clarividência. O Leadbeater é alguma coisa, serve, mas não é lá também doutor no assunto, não. Não serve assim como um tratado, não. Tem que ver tudo. Agora, clarividência, o ideal é você entender o que isso significa e começar a trabalhar em favor dos outros. Com o processo da interassistencialidade, você desenvolve naturalmente a clarividência. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, escreve: os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só expõem grandes questões de maneira gradual, à medida em que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Poderia comentar sobre os critérios que o professor e seus amparadores utilizam para não revelar certos assuntos e ideia mais avançada? É isso aí. Mais ou menos essa situação. Eu passei a minha vida inteira calado a respeito desse processo do Zéfiro. No entanto, isso me expõe demais. Agora, chegou um ponto que seria bom falar. Eles mesmos acharam, então eu abri o jogo. Mas tem um monte de coisa que é assim. Por exemplo, vocês não viram eu chegar e falar quem é que era o Hércules. Eu só falei, não, esse é meu amigo, eu estou investigando, estou sabendo, eu não sei bem como é que é. Então. Até que as coisas vieram a fundo. É possível uma dupla evolutiva ser constituída por um casal homossexual? Pergunte para o casal. De ver, né?
Se eles conseguem evoluir juntos, está tudo bem. Até hoje eu nunca vi um casal de lésbica ou um casal de homossexuais que completasse bodas de ouro. Eu nunca vi. Eu gostaria que o professor falasse mais sobre Morex, como se dá, qual o processo dela. O Amorex tem dois tipos, pode ser o Amorex A maior e o Amorex A menor. A Amorex A menor é a moratória existencial, é um tempo que a pessoa recebe para cobrir uma lacuna que ela deixou para trás, que ela não cumpriu, para que ela alcance o completismo, ou a completude existencial, que é o completismo, o complexo. Agora, essa é a menor. Agora, a maior é aquela que a pessoa já completou 100% da sua programação existencial e eles dão mais um tempo para ela acrescentar 10% na ProEx. Então, são dois tipos bem claros. Agora, seria bom você ver o livro Manual da ProEx, que a gente explica isso tudo. Tem capítulos especiais sobre isso. Nessa sua vida atual, houve algum espólio autorrevezador material seu? Como um livro, por exemplo, que, uma vez recuperado, tenha sido vital para a execução da sua ProEx? Não. Eu cheguei a ver livro meu, que eu escrevi em outra vida, mas ele não era vital nem nada, está tudo superado. Agora, estava valendo uma nota. Eu não comprei o livro porque eu não tinha dinheiro na ocasião, eu já tinha gasto com outras coisas, então não deram. O negócio ficou. Agora, gente, tem alguém com o microfone? Valdo, aqui no ar. É? Aqui no ar. É o seguinte, dentro do nosso grupo aqui, o senhor já conheceu em outras vidas e nessa vida de novo. Sim. Tá? Mas ainda tem muita coisa para conhecer. Por exemplo, eu não lembro de ninguém aqui quando foi gato. Tá. Mas, tudo bem, mas com relação... É um problemão isso aí. Mas com relação à vida anterior que o senhor viu, e agora, qual é a grande antipodia que existe nessa consciência? Que melhorou, que o senhor vê a diferença? Não, todo uma mundo vida passada para melhora, essa? todo mundo melhora. A situação é impressionante. Tem gente que melhora na frente dos outros. Melhora mais rápido. Entende? Mas você conseguiu ver aqui dentro do nosso grupo isso? Você vê aqui gente mais alta, mais baixa, etc., com melhoras. Tem gente que você sabe que tem mais possibilidade do que outros. Mas tem gente que melhora muito. E outra coisa, tem gente que supera a vida atual, o corpo atual, as condições atual, a ProEx atual. Tudo isso eu estou vendo. A gente vê. Então, eu confio muito nessas coisas porque eu tenho exemplo de tudo isso com o povo, com vocês. Qual seria um traço predominante que o senhor vê isso de grande melhora? Não, isso aí varia, porque as consciências são complexas, né? Agora, o que eu vejo, é isso que eu vivo falando aqui, eu já falei isso 10 vezes, vou falar a 12ª, 11ª. O problema maior da maioria é a emoção. A maioria aqui é emotividade. Agora, se nós somos assim, quer dizer que o processo é da humanidade, é um problema de subhumano. O processo da subhumanidade, é um processo psicossomático. Agora, a tendência é entender isso aí. E outra coisa, devido a esse psicossoma, muita gente aqui, então, tem muitos artistas. E o artista aqui é o boa vida, né? É só da imaginação, ele cria as coisas, está na boa dele e tal. E tudo é subsérvio abdominal, é umbilico chakra. Tá. E outra coisa, a maior prova disso é que desses chakras todos que tem por aqui, ó, aqui para baixo, fora os encefálicos, o chakra que é mais bloqueado na maioria das pessoas é o umbilico chakra. Por exemplo, professor Valdo, o que poderia nos facilitar a ter a lembrança da última vida nossa? A última. O que poderia estar fazendo para poder ter uma primeira coisa é você pegar o conscienciograma e ver a sua realidade. Olha lá o que é que o conscienciograma fala para você direitinho que você é aquilo. Então, você junta as várias coisas daquilo, você vai formar a sua personalidade anterior. Isso é uma coisa mais do que racional, é só você ponderar. As pessoas não mudam de uma hora para outra assim, por milagre ou de uma maneira súbita, abruptamente, como se fosse uma super evolução de um dia para o outro. Não existe isso. Então, se você fixar como é que você era antes,
de acordo com esse núcleo da sua personalidade, você vai ver como é que era a sua personalidade anterior. Agora, tem que pegar aí alguns elementos que formam a sua personalidade hoje. Então, você pega aquele núcleo e examina isso, como é que foi no passado. Entende? Por exemplo, corta tudo que diz respeito à vida tecnológica, que é a vida mais recente. Por exemplo, você tem tendência, vamos dizer, para a computação. Esquece isso. Ali você tem que ver o seguinte, dentro do conscienciograma, o que é que você foi bom em matéria, por exemplo, de habilidade manual. Mas não pode colocar a computação, porque não havia isso antes. Você está entendendo ou não? Estou entendendo. Na comunicação, por exemplo, o que é que ser bom em comunicação? Mas não vai colocar televisão, rádio, porque isso não existia antes, às vezes. Isso eu estou falando, uma existência que você teve aí há 2 séculos, 3 séculos. Valdo. Então, se a pessoa faz isso, ela se descobre claramente lá dentro. O conscienciograma, a maioria ainda não sabe ainda analisar o conscienciograma. A Consta está fazendo uma força danada com isso. Estão caminhando bem. Porque não é fácil. Outra coisa, é o livro que eu trabalhei mais, né? Valdo. Demorei 22 anos para encerrar o livro. Você falou de habilidade manual. Mas no caso, a habilidade manual muitas vezes depende do soma. Às vezes a pessoa tem um soma que não corresponde à habilidade que ela tinha antes. Aí daí não vai servir para ela comparar. Mas, chapa, escuta, vamos com calma aí. Calma não. O que é que eu estava falando? Que o processo todo é emotivo. Emoção vem de onde? Vem do instinto. Instinto vem de onde? Vem do cerebelo. O cerebelo vem de onde? Da psicomotricidade. Habilidade manual vem de onde? Da psicomotricidade. Agora, a psicomotricidade que dá o quê? Artesanato. Artesanato é a arte. Não havia ciência, havia artesanato. No início, tudo é artesanato. Até hoje estão batendo. É igualzinho os processos, sempre batem palma para as coisas. Tem gente que está batendo palma para a alquimia, que é a astrologia, até hoje, em vez de pegar a astronomia. Tem gente que bate palma para a opção de coisa que é a primeira parte. Artesanato, esqueça o artesanato, vamos trabalhar com a ciência. Entendeu o que quer dizer? Então, é aí que entra o processo da emoção. A emoção reflete, no caso, antigamente era emoção. Hoje é exaltação artística. Tem vários nomes para isso. Então, tem que dar um desconto. Você colocou aqui que o... Outra coisa, o umbilico chakra é chamado de cérebro nervoso do abdômen. Tem vários nomes para isso. Vocês sabem os nomes que tem. Tem vários nomes, mas não é só subcérebro, não. Tem vários nomes para isso. Que é o umbilico chakra, que é o processo justamente da energia animal, da vida vegetativa da pessoa, que é o processo aqui. Entende? Por exemplo, o povo está trabalhando agora com aquilo que nós estamos falando aí. Vão tirar as gordurinhas aí da barriga para acabar. A lipoaspiração. Olha o problema que não dá isso. Por quê? Porque as energias que estão no umbilico chakra, justamente naquele lugar, eu não quis falar isso aquele dia, mas é devido a isso. Aquele chakra já está bloqueado. Eles vão mexer ali. É um monte de coisa que dá tudo para trás. Entende? O povo não sabe nada de energia. Ele já está bloqueado. E às vezes aquele bloqueio vem de onde? Qual é o nível desse bloqueio? Fala um pouquinho sobre a diferenciação, né, da pessoa vencer a animalidade, o subcérebro e tal, e a repressão. Às vezes a pessoa se reprime, não, porque não tem manifestação subcerebral, não, ela está toda reprimida, não adiantou nada, né? Não, agora o processo é que não adianta fazer inculcação. A pessoa tem que se oferecer para a reciclagem. Essa reciclagem tem que ser primeiro a existencial, depois a intraconsciencial. Nós já estamos dando todas as técnicas e dicas que tem aqui. Uma pessoa que for estudar em VEX, com a RESEX, ela vai longe nisso. Ela vai entender mais também o conscienciograma. Agora, o conscienciograma é, no caso aqui, aquilo que se fala do dicionário, o pai dos burros. Para uma pessoa entender ela mesma, o ideal é ver o conscienciograma. E outra coisa, tem que ler o conscienciograma combatendo o conscienciograma. Faz de conta que você não está de acordo com aquilo. Meta o pau, desanque com o texto.
Aí você vai ficar um pouco assim desnorteado, um pouco alteradinho no início, mas depois você equilibra. Aqui você colocou como sendo sedução a primeira folha do conscienciograma, a parte da esquerda, e racionalização a da direita, né? Dá para a gente dividir as manifestações da consciência assim? Falar assim, não, aqui é por isso que eu coloquei sedução, lá. aqui é racionalização. Escuta bem, escuta só. Lá tem 100 de um lado, 100 do outro. Dá para você escolher isso à vontade. Então, de forma geral, só um pouquinho, Evaldo. De forma geral, dá para falar que se pega qualquer coisa que uma consciência manifeste, ou vai estar na sedução, ou vai estar na racionalização. Não, você não pode estar exagerando tanto. Tá. Em parte é assim, mas não vamos generalizar tudo, porque nós somos complexos, e varia muito. Esse negócio varia demais, vamos devagar com a dor aí. É só para saber mesmo. Mas eu vou no extremo só para saber isso. mesmo que ponto Aqui fica. eu estou dando os paradigmas, os padrões. Compara um com o outro que você vai ter ideia. Professor, nós temos uma visitante que quer fazer uma pergunta aqui. Pois não. Dr. Vieira, it's a pleasure to be here and to meet you. I'm from New York and I'm a professor at New York University. I am not the traditional physicist. I've had many experiences in the metaphysical world. I've had a very hard time dealing with that part of myself. I've recently accepted that this is who I am, that it's factual, that I can't deny it. I must accept it, embrace it, and try to use it in society for good. Also try to find a way to bridge the gap between traditional scientists and someone like myself who is still a traditional scientist, but who's having all of these experiences such as prophecy, out-of-body experience, really unusual type of connections that I can't even begin to explain because there are no words to explain it. So my question to you is, how does someone like myself deal with these experiences and continue on, and try to do good in the world? Escuta, fala tudo de quem é ela, o que ela está fazendo, o que é para o povo entender. A Gerseida, ela disse que é um prazer estar aqui, é um prazer conhecê-lo. Ela é professora da Universidade de Nova York. Ela está na área da física quântica, mas ela se intitula não uma física tradicional. Ela busca unir a física tradicional com as experiências metafísicas que ela já teve. Unir a física com a metafísica. Parece que ela teve experiência fora do corpo. Exato. Então, essa é a questão. Ela tem tido dificuldades em lidar com esses fenômenos. Ela tem tido experiências fora do corpo, ela tem tido sonhos que ela chama de proféticos. Agora, você já perguntou para ela, você já viu Projectiology? Ela estava lendo lá fora, eu mostrei para ela. Tem que arranjar o livro em inglês e dar para ela. We are going to give you some book about Projectiology. Out of the body experience. It's a treatise, a big one. We are going to give to you. Depois você pegar, então o livro dá para ela lá. A Cris depois arranja o livro e dá para ela. Tá certo? Obrigada. Agora, o que mais? Fala aí mais. Bom, então ela disse que ela tem tido essas experiências, mas ela tem algumas dificuldades porque ela não consegue falar disso no meio onde ela está. Não. Claro, ela vai encontrar muita resistência. E ela quer... Eles vão expulsá-la. Pois é. E ela quer saber como que ela pode lidar com essas experiências. Ela tem tido dificuldades para lidar e para usá-las para o bem. Ela sente que deve usar para o bem, mas como fazer isso? O problema é que ela tem que ver o Projeciologia. Fala com ela aí sobre as técnicas. O Projeciologia tem mais de 30 técnicas. É só olhar. E é em inglês, ela vai entender o que é. Agora, seria bom ela procurar a IAC lá em New York. Está entendendo? Já falei para ela sobre lá. isso. Tem que ver como é que ela se entrosa. Agora, outra coisa, o que ela está fazendo em Foz? Pergunta para ela. Ela esteve nesse evento que ainda está ocorrendo, o evento de geofísica da cidade.
Aí ela arrumou um tempo para vir aqui. Ah, compreendo. Sei. Ela tem um amigo que veio com ela dos Estados Unidos para cá. Esse amigo foi para Salvador para comprar uma propriedade. Esse amigo falou para ela sobre a Conscienciologia. Ele já acompanha o trabalho do professor Vieira. You are a pioneer, a big one, you know, because inside the contest that you are, it's a very difficult one, the biggest one in difficulty. Do you understand? It's very hard to do something inside the New York University. I made some conferences and the course in Columbia University, but no in New York University, in Columbia. In Columbia, there are some people with open mind, but in New York University, I didn't see anyone. They are hard. They are bitolados. Eles são terríveis. Hard. Hein? Ela pensou que era o oposto. Ela pensou que Colômbia o pessoal era fechado e na universidade dela aberto. Por aí que você vai ver. Columbia is open. I had been over there. I made experience with all the scientists together. Many teachers, many people, many times. Outra coisa, eu recusei lá a última vez que me convidaram porque não levava nada, não dava nada para o Instituto, não dava nada. Então eu desisti. Eles me convidaram ainda para voltar lá. Eu cheguei a fechar uma semana de trabalhos lá na Colômbia, sobre energia, que tinha gente do mundo inteiro lá. Eu fiz experiência com um cientista na hora. Essa minha técnica, por exemplo, de mexer na taquicardia, tudo eu fiz lá. O Antônio estava lá, ele viu. Nós temos filme disso. Aí, tem filme desse assunto. Agora, ó, vamos dar uma batida de palma. Nós vamos saudar você. Ela é uma pioneira para trabalhar num lugar desse. Em física. Agora, a projeção não escolhe cara. Ela tira todo mundo do corpo no tapa. É isso que acontece. Projeção isso é comum. Às vezes pode ajudar. Se ela fosse ficar aqui, era o caso de dar para ela ir no laboratório, por exemplo, de EV, de TENEPS, só para ela saber. O ideal, no caso dela, era a pensenologia. Ela vê como é que é o laboratório, como é que funciona. Isso não tem nos Estados Unidos. Agora, pega o nome direitinho dela, como é que é e tal. Ela está indo embora já amanhã, ela não vai ter tempo, mas ela disse que volta. Então, seria bom era arranjar para ela o kit nosso, as coisas todas que tem aí, dá uma geral para ela. Como é que é o primeiro nome dela? O primeiro nome dela é Gerseida. Gerseida. A Gerseida, está ótimo. We are together. Ok? Together. Quero dar depoimento de que não há somente mulheres extremamente sedutoras. Já passei pela experiência de achar determinado homem extremamente sedutor e, com surpresa, ficar sabendo que o meu marido, na época, comentar que também achou aquele homem sedutor. Sim, isso acontece nas melhores famílias, que é isso. Eu conheço isso aí. Existem também os homens derrubadores de mulheres, isso é outro. Que em outros casos, mesmo com parceira definida, ainda cisca fora, tira proveito das energias, o charme e sedução sexo-chacral. Por que o enfoque é maior sobre as mulheres com esse problema? Muito fácil. Vamos entender que isso aí eu tinha que explicar em todo o meu curso de sexo somático. Vamos explicar mais uma vez. O problema todo é o seguinte: mulher usa um negócio chamado ginossoma. Esse negócio não é o mesmo do homem. O homem usa um negócio chamado androssoma. Agora, o que se passa? O ginossoma tem panículo adiposo. O que é panículo adiposo? Esse negócio de ter a pele bonita, as curvas redondas. O homem não. O homem não tem panículo adiposo, ele tem músculos. Então começa por aí. A sedução
A mulher foi feita para seduzir e ela tem as ancas grandes que é para reproduzir. Ela é parideira, o homem não é assim. Então, veja bem, o homem tem o contrário, ele tem uma espécie de um triângulo. Aqui a cintura é menor, com o negócio, os homens tudo maiores, é o contrário. Pelo Charles Richer, ele achava que o corpo do homem é muito mais estético que o da mulher. E ele tinha razão, que é verdade. Mas veja, como a mulher é melhor acabada, o ginossoma seduz muito mais do que o homem. Mas isso tudo é secundário. Por quê? Porque o corpo da mulher foi feito para ser o maior afrodisíaco. Muito antes do Viagra, é o corpo da mulher que é o afrodisíaco natural, da própria natureza. O que empolga um homem é a partir do corpo da mulher, antes de mais nada. Então, tem aquele nome que chega e fala assim, são os olhos dela. Mas isso não é bem assim, é o conjunto da situação que cria isso aí. A sedução começa assim. Então, a mulher, ela nasceu para seduzir. Isso faz parte do ginossoma. É assim que a mulher se torna parideira, que ela tem que arranjar um macho. É igual essas pombas, que agora estão na fase de acasalamento, elas estão lá. Tem lá. As árvores nossas lá do jardim do quintal, tem pomba todo dia. Hoje mesmo elas estavam cantando, é a fase de acasalamento. Então, veja, cada fêmea tem os processos de acasalamento. Agora, outra coisa, a mulher, dentro do processo da natureza, foi criado o corpo que é o mais avançado, o mais evoluído e o mais produzido. Então, a natureza produziu mais foi no corpo da mulher. Então, tem até um aparelho que é próprio para o sexo que o homem não tem. O nome chama-se clitóris. O homem não tem. Tem até aqueles caras que eu dava o curso, a hora que explicava isso, falava assim, eu quero o meu clitóris, eu quero o meu clitóris, que ele não tem, que é um órgão só para o processo sexual. Quer dizer, a excitabilidade, o prazer sexual é feito, não tem outra utilidade o clitóris. Por isso que o processo da infibulação, o problema de fazer a castração feminina, é um dos maiores crimes que pode ser cometido, porque tira a metade, para certas mulheres é quase que inteiro, mas tira pelo menos a metade do prazer da vida da mulher, tira tudo. Porque as mulheres têm 2 orgasmos, um é vaginal e o outro é o clitoridiano. Agora, tem mais, existe também anal, quer dizer, ela tem mais orgasmo que o homem. O homem tem só 2, a mulher tem 3. No duro mesmo, assim, na prática. Então, agora vamos entender. Se a mulher não tivesse esse processo, ia ser difícil a reprodução. Então, não teria mais descendência. Ia parar de ter filho. Morria. Você está entendendo? Acabaria o processo da vida humana. Não teria mais. Então, nós temos que entender isso aí. A mulher... Não adianta querer defender nem falar nada, não. E outra coisa, derrubadora de homens, quem criou essa expressão não fui eu. Isso vem, isso é antigo. Derrubadora de homens. Que outra coisa, a prostituição não foi feita em primeiro lugar por homem, não. Foi a mulher, antes de mais nada, e é a chamada profissão mais antiga da humanidade. É a mulher que criou. Nós temos que entender isso aí. Agora veja, isso não é nem negativo e nem positivo. É a realidade biológica da vida humana. Nós não temos por onde fugir disso. Agora aqui, quais as técnicas que a mulher que traz a sedução do passado deve fazer sempre para evitar novos erros? Como se policiar para não entrar em outros relacionamentos errôneos? A primeira coisa é ela ficar discreta. Discreta quer dizer menos produção. Ou, se quiser, fazer mais produção com discrição. Você pode fazer uma produção para chamativa, e pode fazer uma fechativa. Agora, a fechativa que nós estamos falando não é fechar o comércio, é ela ficar fechada do ponto de vista da sedução. Ela diminui a sedução com uma produção adequada. Esse é que é o caminho melhor que tem. Então, por exemplo, não tem nada que chama atenção na roupa, no calçado, na bolsa, no modo de falar,
na caras e bocas, o que a pessoa vai fazer, isso tudo é importante. Em breve vou me submeter a uma cirurgia de retirada de um grande cisto na região do pâncreas. Fui informado que será necessária a retirada do baço e pâncreas e talvez outra cirurgia para o cisto hepático. Penso que meu processo de EV está sendo prejudicado por essa situação. E estou cada vez fazendo menos e pouco sinto energia e ainda não fiz curso de técnico, estou fazendo EV básico. Sempre tive muita percepção e até ectoplastia. Recentemente, depois de assistir uma palestra online na Apex, em 12 de junho, senti taquicardia, frio e percebi que poderia ser algo em relação às energias. Depois de solicitar no IPC da Barra, no dia seguinte senti mega euforização. Depois dessa mutilação e químio, poderei desenvolver meu parapsiquismo e dar assistência? Sim. Aí, ó, precisa de ver o que vai acontecer com o seu baço. Se for retirada do baço, o processo seu de energia vai mudar a distribuição. Então, precisa de ver qual é o chakra que vai predominar. Isso tudo tem que ver depois. Mas isso é depois que te derem alta. Essa condição de provação da beleza pode também ocorrer com o homem? A terceira, esse aqui é o homem que está perguntando, as outras duas é a mulher. Pergunto isso, pois nessa minha atual vida eu não vim com o soma dos mais belos, mas tem todas as posturas de quem tivesse um. Me cuido, espero que as mulheres me olhem, etc. Nesse caso, qual a melhor forma de lidar com isso? É lembrar que processo humano é secundário. Uma pessoa, seja homem ou mulher, aí agora eu vou falar para os homens e as mulheres que perguntaram. Seja homem ou mulher, a mulher pode ser um canhão, o homem pode ser uma bomba. Agora, de feiura, pode ser até aqueles que têm alguma coisa no nariz, que faz uma protuberância, que não é qualquer argola ou qualquer coisa, mas outra situação. Então, agora vamos entender bem. Se essa pessoa pode ser um canhão, se ele tiver muita energia, ou se ela tiver muita energia, ela supera todo o processo. Que a energia é que seduz mais. Então, a energia que a psicosfera da pessoa é que torna a pessoa mais bonita. Então, o problema todo de feiura se torna secundário se nós pensarmos no processo de energia. É só a pessoa começar a trabalhar com energia que ela supera isso tudo. Agora, eu já vi muita gente assim. Lembre-se, as pessoas às vezes não pensam no processo muito, ou não conseguem o processo de sedução, mas elas começam a praticar a TENEPS, que é um problema de assistência, que mexe com a energia diária, ela se torna mais atraente, acaba saindo da geladeira, do estaleiro. Então, ela deixa de ser invicta. Por isso que eles falam que a TENEPS é o maior Santo Antônio que as mulheres conhecem, que é a TENEPS. Gente, pensa bem, a mulher todo dia praticando a TENEPS, todo o metabolismo dela, todos os chakras começam a funcionar melhor. Aquilo, a irradiação do processo da psicosfera vai ser uma coisa de doido. Depois de um certo tempo que aquilo assenta, tem mulher que chega, eu nunca vi, ela chega e fala assim, você pratica TENEPS? Só por causa da psicosfera que eu vejo. Esses dias chegou uma aí que eu não conhecia, eu falei assim, você pratica TENEPS? Pelo meu cálculo, já faz uns 2 anos. Eu falei assim, não, 3. Você errei por 1. Poderia explicitar em caracterologia, página 32, item 6, para geneticologia. Eu não estou entendendo como a pessoa com essas características de personalidade pode receber um macrosoma. Tá bom. Vamos ver página 32, item 6. Agora, preciso saber o que ela está fazendo, o que ela está falando. Seria o 6 em cima ou o 6 embaixo? É o 6 embaixo. Então, vamos. Para a geneticologia, predominantemente evolutiva, até autoconsciente da própria condição de portadora de macrosoma e outros subsídios extrafísicos para psico, energético ou holossomático. O que a pessoa não pode entender? Então, o outro 6 antes, né? Predominante perturbada, com fobias explícitas, mesmo sendo portador inconsciente até de macrosoma providencial. Então, agora deixa eu mostrar.
O macrosoma não aparece só para a pessoa que está muito lúcida da realidade evolutiva, não. Ele aparece para a pessoa superar alguma lacuna, deficiência dela, e ela poder cumprir a proex que ela está marcada. Então, por exemplo, o Chico Xavier, ele não tinha feito curso intermissivo, e ele tinha um macrosoma. Eu já conheci muita gente assim. Agora, por que ele tinha um macrosoma? Para dar um jeito de ele poder viver mais tempo dentro do processo. O macrosoma dele era suprarrenálico, bem característico. Eu andei estudando ele todo. Ele era hipertricótico, suprarrenálico, pícnico, quer dizer, baixinho, retaco. O nome também que ele chama é retaco. Agora, veja, baseado naquilo, na minha experiência de ver uma porção de gente, eu falei para ele, você vai viver muito. Você segue do jeito que você está, porque ele era muito assim, ordenado, do jeito que eu sou, né? Segue os remédios direitinho, com os médicos você ponderava bem aquilo, seguia tudo certo. Assim, ó, você seguindo, disciplinado e organizado do jeito que você é, você vai manter a sua lucidez e vai viver até mais do que o seu pai. O pai dele tinha vivido 86 anos. E eu falei, você vai viver mais. O Chico morreu com 92. Quer dizer, tudo que eu previ, quando eu previ, presta atenção, isso foi em 1950, foi quando nós começamos a trabalhar, foi em 1957. Ele morreu em 2000 Pois é. Agora veja, presta atenção, 57 para isso, são praticamente quase meio século depois. Eu calculei o negócio e falei para ele que ele ia viver. E ele viveu do jeito que eu falei, direitinho. Então, o problema todo é que essa pessoa aí tem que entender que o macrosoma, ele pode ser a menor para a pessoa cumprir uma coisa que ela precisa, ou pode ser a maior, que é para explicitar e aumentar aquilo que ela tem. Do jeito que nós estamos falando, aquele negócio da Max Morex. O macrosoma é a mesma coisa. É 2002. Pois é, agora, 2002, 57 para 2002, são 45 anos. Ou 40, mais ou menos isso. 45 anos depois. Quer dizer, se ele morreu com 92, faz o cálculo. Ele é de 1910. Para 57, ele tinha 47 anos. Quer dizer, eu falei na metade da vida dele. Outra coisa, eu falei também que a nossa amiga, essa foi no meu consultório, já é outra coisa, a Dercy Gonçalves, que ela era preocupada com as coisas, eu falei assim, você vai viver muito. Naquela ocasião, isso foi em 1967. É preciso saber quando é que ela morreu. Faz os cálculos, porque eu calculei o negócio e falei assim, você vai viver muito. 2008, quantos anos? Hein? 101. Agora, quantos anos são o negócio de 67 até lá? 67. Que eu falei com ela que ela ia viver mais, que ela estava com medo, que ela achava que ia morrer logo. Eu tratei dela, fiz uma opção de tratamento, uma opção de coisa. E ela viveu mesmo até mais de 100 anos. Essa foi, eu também falei para ela, mas essa aí foi totalmente técnica, sem falar nada, porque ela era inteligente demais e ria de tudo. E fazia piada de tudo. Super inteligente essa mulher. Agora, então, vamos entender, eu acho que com isso aí a gente clareou, né, mais ou menos a situação. Agora aqui. Ontem me veio a inspiração de perguntar, espero que você conte para a gente, como você já teve alguma paixão, algum amor assim que tenha sido arrebatador, ou mesmo um amor racional forte que você identificou no caso atual. Olha, eu tenho uma porção, inclusive por você. Isso aí varia infinito. Não, atualmente, por exemplo, o meu processo, por exemplo, com a minha mulher, a primeira, eu gostava muito dela devido ao equilíbrio. Mas ela não tinha tanta afinidade comigo. Que a afinidade dela era com o meu irmão, que foi o filho. Está entendendo? Com o tempo, ela ficou praticamente apaixonada comigo. Você está entendendo? Pela situação. Agora, por exemplo, a Graça, essa já é minha conhecida mais antiga. Entende? E ela sabia disso. A Lisa sabia. Foi a Lisa que quis que a gente colocasse a Graça em casa, que a gente ajudasse.
para ela entrar na escola, as coisas todas. Quem indicou tudo foi a própria Lisa, entendeu? Agora, a Lisa achava que ela ia morrer mesmo, ou ela ia se matar, ou ela ia morrer, porque ela já estava tentando, já há 9 anos já falava em suicídio. Agora, o que se passa? Ela sabia que ia morrer por causa do negócio na cabeça dela, morrer mais cedo. Então, ela queria que alguém também tomasse conta de mim. Você está entendendo? Foi por isso que ela admitiu os processos da graça. Agora, o que é que se passa com isso? Tem várias dessas que tinham alguma coisa do passado comigo e que desconfiaram da situação. Até no movimento espírita já havia isso. Mas agora, eu procurava superar aquilo tudo, deixava para lá, etc. Tal, porque eu tive que fugir de uma porção de coisa dessa. Agora, tem uma delas que eles quiseram que eu desse uma vida maior para essa pessoa. E eu evitei aquilo. Essa pessoa, então, ficou muito encasquetada comigo. Eu, então, procurei ajudar vamos dizer, a assistência que ela fez, a vida dela toda. Ela agora, recentemente, parece que dessomou. Essa pessoa nunca casou. E ela se dedicou ao tratamento de criança. Uma opção de coisa nesse sentido. Mas esse é processo da cabeça, teve uma opção de coisa. Assim, eu tive várias. Se eu fosse contar essas coisas, tem um monte de coisa nesse sentido aí do passado. Agora, são coisas dramáticas, terríveis, do problema do passado. Porque sempre tem. E no meu caso, eu era jovem, dentro do movimento espírita, trabalhando dentro de uma situação séria, praticamente de liderança. Então, aquilo atraía, sabe como é que é? Da Ibope, problemão. Sei que melhorei, e muito depois que conheci a Conscienciologia. Uma característica minha durante essa vida é a coragem de trabalhar e superar conflitos. Hoje, pela primeira vez, já com 58 anos, sinto com menos força e até um pouco desanimada. Não fiz o pé de meia. Será que esse fator me faz perder essa existência? Pois o senhor falou que sem pé de meia não devemos fazer TENEPS. O que faz para preparar melhor para outra vida? Não, o problema todo é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa para fazer a TENEPS é depois que ela já acertou a vida dela toda. Uma boa parte das pessoas acham que só vão acertar a vida depois que tiver um equilíbrio econômico-financeiro, que é o pé de meia, né? Então, por isso que eu falo, sem pé de meia, é bom a pessoa pensar primeiro, depois pensar na TENEPS. Porque TENEPS é a última coisa que a pessoa deve pensar que vai fazer, porque é para o resto da vida. É para o resto da vida. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu acho que você está na metade da idade, 58 anos, você não está nem na terceira idade ainda. O povo está todo vivendo com 100 anos. Presta atenção nisso. Coloque no seu, toda a sua, vamos dizer assim, o seu programa, que você vai viver mais 42 anos para inteirar 100, não é isso? Então, pensa bem, tem muita coisa pela frente, vamos trabalhar, tem muito jeito. O que eu puder, eu estou aqui para te ajudar, vamos nessa. Uma outra coisa, você tem nome de rainha, presta atenção, você é uma rainha para mim. Olha bem isso aí, o negócio é sério. Pessoal aqui. O Léo fez uma pergunta sobre a questão da última vida, né? Mapear a última vida. Eu fiquei pensando na questão do inventário. Dentro do inventário dessa vida atual, você tem a questão dos aportes, né? E como que a gente consegue relacionar mais os aportes que a gente teve nessa vida com relação à última vida ou às últimas vidas? Vou dar um exemplo. Todos os aportes têm relação com isso que eu estava falando. Vou dar um exemplo. Agora, o ideal é você ver um conjunto que forma a sua personalidade. E olha seu temperamento, como é que é. Através do temperamento, você vai ver como é que você era o seu passado, você não muda. Essas coisas não mudam de uma hora para outra. Tudo é devagar. Não há mutação, processo abrupto, presta atenção. Não tem. Eu não admito isso. Eu sou do princípio da descrença, mas eu não admito. Tudo exige esforço, alto esforço, não tem saída. Claro, mas a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, dá um exemplo prático. A pessoa na infância recebe um livro de uma determinada linha, por exemplo, do Espiritismo na cabeceira. Isso significa necessariamente que ela teve, ou na intermissão, na última vida, ela teve dentro da linha do Espiritismo, ou não, qualquer outra linha para dentro de um processo religioso
que na família dela tem gente assim, é reflexo da família. Você tem que ver os pais, o pai e a mãe. O que estudaram com isso? Qual é vamos dizer, a forma, a infância do pai e da mãe? Qual foi a mesologia, a educação, a instrução, a família nuclear? Então pode não ter nada a ver com a história da pessoa em si. Não, isso tem que estudar. Cada caso tem que estudar. Há muita coisa que tem interferência dos outros, de uma hora para outra, pode era mudar. Esse ponto que eu queria chegar. As surpresas existem, é aquilo que eu chamo de surpreendência. É o extra-pauta, ou a extra-pauta. Essas coisas existem. Isso aí não quer dizer que seja mutação. Mas às vezes abala o meio de campo, puxa o tapete da pessoa. É uma crise de crescimento mais séria, crise com C maiúsculo. Então o negócio é maior. Aí precisa ver o que é. Entende? Estou entendendo. Há determinadas crises que faz a pessoa entrar diretamente na a reciclagem interconsciencial na hora. Então ela tem que começar a mexer naquilo, que só a resex externa não vai dar nada, tem que ser interna. E as crises de crescimento, às vezes, elas exigem isso da pessoa. Aí tem que estudar. Tem que ver como é que é. São as exceções dentro do processo evolutivo, né? De reciclagem. Essas coisas existem. É muito sério. Certo? Escuta, eu queria te falar, que o Antônio e a Adriana estão aqui. Seria bom conversar com eles sobre os 10. Tá certo? Eu quero saber também, porque eu quero trazer os 20 na próxima vez agora. Não, agora tem 20 novos, mas eu estou falando na outra depois desse. Quer dizer, daqui 42 dias. Já estou falando tudo claro, porque isso aí é fácil, né? 20 mais 20. Daqui 42 dias, quer dizer, um mês e meio, nós vamos ver se vamos analisar 20 verbetes de vocês. Vocês se preparem. Eu vou colocar aqui uma grade para me defender por via das dúvidas, entende? Sei lá, né, o que vai acontecer. Agora, acho o seguinte, a hora que eu trouxer os 20, todo mundo precisa saber o que é, com calma, examinar, e não falhar, porque vai ser sorteado, a pessoa vai ter que vir os 20 dias. Não tem jeito. Até sair, né? Se não for em 20, pelo menos, se a pessoa tiver alguma coisa a favor, pode ser que no primeiro dia já saia dela. Mas já tem que estar aqui presente, se for possível, né? Se estiver por aí. Nós vamos ver, vai ser uma nova experiência. Isso vai dar um certo molho para a tertúlia aqui. Entende? É daqui 1 mês e meio. Quer dizer, nós estamos aí em agosto, vai ser em outubro ou fim de setembro. Não, agora não vai dar, não. Não vai dar, é bom conversar primeiro. Eu ainda não examinei, calma, eu ainda não examinei os 20. E esses 10 também ainda não examinei. Eu não posso falar isso, vocês têm que me dar um prazo. Não, mas é isso que eu falei. É isso que eu falei. Daqui 40 dias nós já acabamos com tudo. Aí daqui 22 dias. Está faltando só mais 2, com mais 20. São 22. Agora, tem mais 20. Então, são 42. Eu calculei 44 dias por aí. Para ver tudo. Tá certo? Professor, letra B? Sim. Letra B, aqui. O senhor está falando da TENEPS antes, né? Eu comecei a TENEPS mês que vem, vai fazer 4 anos. Nesses 4 anos, eu mudei de base física 2 vezes. Foi dentro de um fluxo positivo, que inclusive me trouxe para cá. Mas eu queria ver como é que é o prejuízo disso no processo da TENEPS, essas mudanças. Não, aí é você que tem que ver. Tem que ver se deu algum prejuízo, porque às vezes não deu nada. Às vezes uma pessoa para a TENEPS por influência e inspiração do operador. Que aquilo é o melhor dentro das circunstâncias. Há muita coisa inesperada. É aquilo que eu estou chamando de surpreendência. Entendendo? É justamente isso aí que eu estava falando ali para ele. Entende? Às vezes o processo é o melhor que podia ocorrer, era suspender o processo uma temporada. Agora tem uma coisa só que eu não entendo. Por que ela está lá, você está aí? O que houve? Você chegou. Ela chega depois. É por causa disso.
Aí eu entendi. Está tudo bem. Está perdoado. Pode ficar por aí mesmo. É só porque eu achei estranho aí o processo. Que negócio é esse? Não, e ela olha tudo quanto é detalhe, que você sabe, a consciência, examina o conscienciograma. Ela anda com um pente fino e uma lupa na mão, o tempo todo, olhando tudo. Não é assim? Mas agora, quem é que tem mais ainda? O que ficou mal parado ainda? Que nós já temos 2, 3 minutos aqui para falar se sobrou alguma coisa mal parada. Tem alguma coisa? Como é que nós estamos? Sim. Aí, ó, tá aí um. Quando você fala assim, a tenepse é para o resto da vida, entenda-se, nesta vida ou outras vidas. Na outra também, porque a pessoa não é boba, mas aí a gente não precisa falar mais. Claro. É só a primeira vez que a gente fala. Tá bem. Que a hora que a pessoa acertar o passo, ela não vai deixar isso mais. Outra coisa, o modo também de eu falar não é só isso, não. Eu falo assim, enquanto a pessoa permanecer válida, a tenepse é válida. É o processo da bate-pensanidade. Você está entendendo? Sim. É necessário que a gente frise isso e que chame a atenção. Pode falar. Como é que a pessoa sabe que a crise dela é que ela teve, ou se ela teve essa crise maior, ou se ela teve só uma crise mais... Não, é aquela crise que abala o coreto, as bases, os alicerces, as fundações, os pilares, os pilotis e tudo que a pessoa tem. Puxa o tapete dela. Tem coisa que às vezes é assim. Às vezes é uma crise que ela tem 5 consequências na hora, tudo imediata, cada uma pior que a outra. Isso aí mostra que a pessoa está numa crise grandinha. Que ela vai ser difícil ter outra igual. Então a pessoa sabe, ela vê pelo jeito, sabe? O jeitão da crise. O que ela cria em matéria de adversidade. Adversidade. Pensa só nisso, você vai entender. É o percalço. Agora, tem uma expressão que é estorcegão. Estorcegão significa um negócio de uma dificuldade de empurrar a pessoa. Você está entendendo? Então aí é o estorcegão da dificuldade. Você tem aí dicionário? Olha depois o que quer dizer a palavra estorcegão. Você vai entender. Então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 72 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 34 votos presenciais e 17 votos online. Os recados de hoje são a Malo, o curso a complementar no ICP1, a Larissa, o curso Currículo do Inversor online, Djalma, o curso Definição da Especialidade Pessoal, a Aline e Rodolfo, o curso Assistenciologia, e a Maria Isabel, terceiro Fórum do Estado Mundial. Antes, o recado Amigos com o Eduardo. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de agradecer à empresa Roper, aqui de Foz do Iguaçu. Ela acaba de renovar o contrato com a gente, aqui de patrocínio com a Tertúlia. Para quem não sabe, a Roper é uma das maiores empresas no Brasil na área de consultoria e marketing educacional. Eles dão assessoria técnica, né, dentro do processo educacional para várias universidades, inclusive em parceria com o MEC. E a sede da Roper é aqui em Foz do Iguaçu, aqui na Cognópolis, dentro do discernimento. Tá? Então, a gente às vezes não tem ideia, né, da grandiosidade do trabalho de algumas empresas que são conhecidas nossas, mas vários professores, por exemplo, de conscienciologia também participam, trabalham na Roper e fazem um trabalho profissional de altíssimo nível. Então, às vezes vocês vão ver uma revista, Veja, isto é, periódico semanal, com matérias sobre educação, e normalmente a Roper é uma empresa consultada nessas matérias que trabalham com o processo educacional no Brasil. Então, nosso agradecimento à Roper por essa ajuda, essa assistência feita aqui com a Enciclopédia da Conscienciologia. E a gente queria lembrar também que até o dia 15 de agosto, agora, domingo, quem renovar a inscrição no programa Amigos,
vai ganhar 2 meses de gratuidade na Academia Bio com um professor que fará uma avaliação completa dentro do processo fisioterápico e de educação física, processo cardiopulmonar também, antes de começar os exercícios. Então, é o nosso incentivo para que as pessoas, além de estudar e trabalhar com o processo da enciclopédia, também cuidem do próprio soma. Obrigado. Olá a todos, boa tarde aqui, principalmente para os teletertulianos que têm alguma conexão com o ECP1. Monitores, ativos, os executivos que organizam toda a parte prática dos cursos nas cidades, todas que nós temos um centro educacional ativo, professores em formação, os chamados treinandos, professores já em reintegração ou ativos, já trabalhando, e os professores orientadores. Nós temos observado, assim, uma baixa procura pelo acoplamentário com a temática do ECP1, o que é uma pena, porque um dos elementos que nós mais precisamos na sala de aula para o sucesso da intermediação do ECP1, que é um processo de intermediação para a pessoa, entre a vida intrafísica, a PROEX recém-descoberta, ou suposta, e tudo mais que ela vai precisar de organizar. Então, para o professor ser eficiente nessa abordagem, ele precisa muito da paraperceptibilidade. Ele fica muito defasado se ele não tem os elementos que o acoplamentário pode facilitar para a pessoa para adquirir. Mas isso precisa de um esforço pessoal. Não pense que haverá outra, depois eu faço. Não é uma boa técnica. A boa técnica é, a oportunidade é agora. O acoplamentário com a temática do ECP1 foi incluído no calendário de forma complementar, não sabemos quando vamos ter outro. E esse é a semana que vem aqui em Foz, dos dias 20 a 22 de agosto. Então fica de novo o recado, se você participa do ECP1 de alguma forma, ou tem interesse em se tornar candidato à docência, ou monitor, ou executivo, a oportunidade é agora, quando as duas equipes extrafísicas dos 2 cursos, ECP1 e a complementar, estarão trabalhando juntos. Fica aqui de novo o nosso lembrete para dizer, não foi por falta de falar. Então fica aqui o recado para todos vocês. Obrigada. Olá, boa tarde. A Sinvex vai promover o curso Currículo do Professor Existencial Online, que terá início dia 14/8. Serão ao todo 17 aulas, todos os sábados, durante 4 meses, das 9h30 às 11h30 da manhã. O enfoque desse curso vai ser no Maxi Planejamento Infecciológico, onde o aluno terá um acompanhamento através dos fóruns e e-mails para sanar suas dúvidas e qualificar seus conhecimentos. Para mais informações, acesse www.asinvexes.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou para divulgar o curso Definição da Especialidade Pessoal. É um curso promovido a Conscius, Apex e o apoio da OEC. É um trabalho muito interessante, eu mesmo já passei por ele, porque atualiza você enquanto as especialidades da conscienciologia atuais e mais, ajuda você a aprofundar no conhecimento conscienciometrológico e sociometrológico e discussões e dinâmicas com o pessoal te dando heterocrítica e te dando condição de entender qual é que é a tua especialidade realmente. Você pode até ter uma noção hoje, mas é um aprofundamento imperdível. Foi uma experiência muito interessante. O primeiro módulo inicia de 10 a 12 de setembro de 2010. Então, são 4 módulos que vão até o mês de novembro. Os interessados, então, passar na recepção do CAEC ou ligar 3525-2652. Boa tarde. O IPC convida a todos para o novo curso Assistenciologia, curso baseado no Homo Sapiens Reurbanizatus. Ele se iniciará neste domingo, dia 15/8, na parte da manhã, com intervalo para tertúlia, e a parte da tarde. Serão 10 domingos, com um valor promocional. Maiores informações, 2102-1448. Obrigada. Olá a todos. O convite para o 3º Fórum do Estado Mundial ainda está aberto, a chamada de trabalhos, até o dia 30 de agosto. O tema é Cognópolis, Célula do Estado Mundial.
envie os seus trabalhos para protocolo@unicim.org. Obrigada. Taquirritmia megagescônica é o verbete eleito para amanhã, com 32 votos, a especialidade megagesconologia. Ficando então para sexta-feira o verbete compactação, da especialidade experimentologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.